Coxinha, empada, pudim, sorvete, feijão com arroz e um bom churrasco. Hoje no Café com Psico eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre comida, mas mais especificamente a nossa relação que a gente tem com a comida nos dias de hoje. Vocês não vão concordar comigo que nós somos uma geração que come demais, né? Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Mas a gente sabe que nós temos índices muito grandes de obesidade, né? Nós comemos muitas coisas em excesso que não deveríamos comer em grande quantidade e tudo mais. Mas eu não tô aqui para falar da parte de saúde física necessariamente da comida, mas eu queria falar um pouquinho sobre a relação que a gente tem com a comida. Afinal de contas, né, tanto nessa rede quanto na rede vizinha, a gente percebe que tem muitos profissionais que querem falar sobre comida e falar de formas, às vezes até equivocadas. E às vezes não só profissionais, obviamente, né? A gente tem muita gente que acha que entende de comida. Só que o problema, e é uma coisa que me preocupa um pouco, é essa visão da comida como se a comida fosse um veneno. É muito comum que as pessoas venham com esse discurso de tipo, é a comida que vai te curar do câncer, é a comida que vai te fazer secar a barriga em uma semana, né? E existe uma relação muito estranha quando a gente se refere à comida dessa forma. Afinal de contas, comida não é simplesmente um amontoado de carboidratos, proteínas, lipídios e fibras. E a gente tem que conseguir entender isso, né? Por quê? É interessante a gente refletir o papel da comida dentro da nossa sociedade. Nós somos uma espécie que se desenvolveu também em relação à comida. Quando os nossos antepassados migraram de coletadores, onde eles iam coletando comida em árvores selvagens e tudo mais, e se tornaram produtores, quando a gente começou a cultivar comida, houve uma grande diferença na forma como a nossa espécie se desenvolveu. E no momento que a gente conseguiu produzir a própria comida, a gente pôde aumentar a quantidade de gente que nós poderíamos ter nas nossas vilas, né? Querendo ou não, a fertilidade da nossa espécie, ela vem da quantidade de comida disponível, como qualquer outra espécie. E a gente sabe, por exemplo, que se eu pegar e aumentar a quantidade de comida num rio, vai aumentar a quantidade de peixe, né? E até a coisa se equilibrar. Só que é interessante a gente pensar que, para além dessa questão instintiva, a gente também desenvolve uma relação afetiva com a comida. Comida também é afeto. E isso pode parecer muito estranho dizer, mas se a gente parar para pensar, quando um bebê nasce, a primeira forma de carinho que a mãe disponibiliza para o filho é dar o peito para alimentá-lo. E a partir daí começa a se desenvolver um vínculo, né, da comida com esse afeto. Qual que é o problema disso? A princípio nenhum. A grande questão é que muitas pessoas acabam tendo essa como a única válvula de disponibilidade de carinho. Então, toda vez que a pessoa está triste, deprimida, chateada, ela vai buscar esse conforto na comida, que a gente sabe que tem um monte de neurotransmissores que também vão ser liberados no momento que eu ingerir um alimento, que vão fazer eu me sentir um pouco melhor, né? Só que o problema é que, como tudo na vida, quando a gente tem uma única fonte de bem-estar, isso acaba se tornando uma questão. Principalmente a nossa cultura hoje, aonde a comida é muito acessível. Eu posso ligar meu celular, procurar uma comida no aplicativo e em 30 minutos tenho o prato que eu quiser na porta de casa. Mas para além disso, nós também temos uma tendência ao exagero. Então a gente não vai no restaurante para comer, a gente vai no restaurante para passar mal. Enquanto eu não abrir o botão da calça, né, para comer um pouquinho mais e ainda sobrar espaço para sobremesa, eu não vou me sentir satisfeito. E isso acaba sendo uma relação que pode se tornar tóxica, né? E daí, dentro disso, a gente tem, né, às vezes o sobrepeso, a obesidade e tudo mais. Porém,
a gente também não pode vilanizar a comida. E esse é um ponto-chave. Porque se a gente sabe que a comida tem um papel importante na nossa cultura e a gente sabe que a comida pode ser, né, uma questão de afeto, a gente também tem que poder olhar para a comida a partir disso, né? E pensar na comida até como uma coisa que existe tanto um lado bom quanto um lado ruim, né? Não é incomum que a gente veja, né, os bodybuilders, esses coaches de emagrecimento ou coaches relacionados a, né, bem-estar e dizer, ai não, porque o açúcar é um veneno, porque não sei o que. E na verdade, a gente não pode caracterizar as comidas, né, dessa forma. A gente tem que poder olhar a alimentação como um todo. No final das contas, a chave de tudo isso acaba sendo o equilíbrio, né? Se a gente tiver uma alimentação balanceada, onde a gente consiga incluir tantas as coisas que a gente gosta de comer, aquele pedaço de bolo de aniversário bem molhadinho, aquele pudim gostoso, aquela barra de chocolate, mas também conseguir incluir alimentações, né, ricas em fibras, né, verduras e vitaminas, a gente sabe que se a gente conseguir fazer essa alimentação equilibrada, a gente não vai ter problema com isso, né? Só que o problema é, as pessoas elas acabam entrando num processo, né? E a gente consegue entender o porquê, né? O processo de querer estar bem, de querer ser bem visto, de querer ficar bonito pelado, como eu digo, né? Quando a gente vai pra academia. E daí a gente entra num modo onde, não, eu vou mudar minha vida. Então agora eu vou na academia todo dia, eu vou comer saudável, eu vou comer a cada 3 horas e só frango com batata doce pra ficar maromba. E a gente acaba perdendo justamente essa parte prazerosa da alimentação, né? Que, de novo, ela pode ser problemática quando a única fonte de prazer que eu tenho é a comida, mas ela não precisa deixar de ser prazerosa quando eu tenho outras fontes ou quando eu quero ser saudável. É o equilíbrio. Então, né, será que a gente não está comendo do jeito que tá, e um comer emocional, justamente porque nossas vidas estão empobrecidas? Porque a gente não tem relações sociais da forma como a gente gostaria, porque a gente não, né, tem atividades de lazer do jeito que a gente gostaria, porque nossos trabalhos estão maçantes demais e a gente está trabalhando demais e não tendo dinheiro para pagar as contas. Tudo isso são questões mega importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai simplesmente dizer aquela comida é um veneno, aquela comida engorda. E daí eu acho que vem uma outra questão, que é a nossa tendência de querer encontrar um vilão e um herói. Não existe um vilão, né? A gente sabe que a maioria das doenças de estilo de vida, e dentro disso eu tô falando de depressão, eu tô falando de obesidade, eu tô falando de diabetes, eu tô falando de, né, eu tô falando da parte patológica dessas coisas, vão estar relacionadas a estilo de vida. Não é simplesmente a comida que eu como. É a comida que eu como em soma com os lazeres que eu tenho ou que eu não tenho, com o meu sedentarismo, com às vezes um problema orgânico, um hipotireoidismo, né? Uma dificuldade de perder peso, uma hipertensão. Todas essas coisas vão causar problemas. Agora, simplesmente demonizar um alimento, né, que muitas vezes nos traz prazer, simplesmente vai fazer a gente adoecer mais e não vai solucionar o problema. Para que a gente possa encontrar um equilíbrio saudável, né, e ter uma relação saudável com os alimentos, a primeira coisa que a gente vai ter que aprender a fazer é deixar de demonizar a comida. É ter uma relação de não idealização, tanto do bem quanto pro mal. É a gente poder olhar e entender, isso é alimento. Uns eu gosto, outros não. E daí poder olhar e pensar, qual que é o objetivo que eu quero? Ah, eu quero emagrecer. Ok, se eu quero emagrecer, talvez esse alimento não seja o ideal para agora. Mas ele não é um veneno, ele não é ruim, ele simplesmente não está ligado com o que eu quero alcançar. Se eu quero ter um estilo de vida saudável, mas não necessariamente emagrecer, talvez outras coisas sejam importantes. Mas olhar para isso dessa forma é essencial
por uma qualidade de vida, né, que faça diferença.